Paz do Senhor, família viva, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aí, para honra e glória do Senhor, chegando na reta final do nosso jejum. Hoje é o 15º dia, estaremos encerrando esse jejum que eu acredito que não só para mim, mas para cada um de vocês tem sido algo maravilhoso, Estamos aí e vamos encerrá-lo no domingo, para honra e glória do nome do Senhor. Não é mérito nosso, é mérito do Senhor, porque não há força em nós mesmos para chegar até aqui como eu e você chegamos. É tudo por causa dele, que nós estamos aqui. Como disse Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma reflexão a respeito de um homem, que fez uma grande diferença ali no meio do povo de Judá. Eu acredito que a maioria conhece a história desse homem, a respeito de Josafá. Josafá, um homem temente ao Senhor, que quando se levantou para reinar o povo, se levantou desde já derrubando os altares dos deuses pagãos daquele tempo e estabelecendo, reedificando novamente um altar de adoração ao único Deus, Ele trouxe novamente a adoração para o meio daquele povo que tinha perdido, na verdade, a essência do que era adorar a Deus. E o texto que eu vou estar trazendo para vocês se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 20. É um texto um pouco grande e eu peço que vocês depois leiam com calma, sabe? Porque não tem como ler aqui por causa do vídeo, mas para não ficar grande demais. Mas eu quero aqui compartilhar com vocês uns versículos que eu achei muito forte e trazer realmente assim ao nosso coração. A Bíblia diz que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, são os amonitas e os moabitas, inclinaram o coração, decidiram no coração lutarem, guerrearem contra o povo de Judá. E nesse tempo Josafá reinava sobre aquele povo. E uma coisa interessante, ele era rei, mas ele sabia que acima dele existia um outro rei, um rei muito mais poderoso. E a Bíblia diz uma coisa muito interessante no versículo 3, fala o seguinte: então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Olha que coisa interessante. A Bíblia está nos dizendo e nos mostrando claramente que ele era um homem temente a Deus, que ele era um homem reto ao coração do Senhor, que a presença de Deus estava com ele, mas isso não isentou que Josafá ficasse com medo diante das afrontas do inimigo. E isso fala muito comigo e com você. Às vezes eu e você estamos passando por alguma situação onde o nosso coração tem medo, tem dúvidas, alguma coisa está acontecendo para nos desvirtuar a atenção do Senhor, ou alguma coisa nesse exato momento em que nós estamos vivendo esteja querendo nos desvirtuar a atenção de continuarmos no propósito, Porque a gente sabe que todas as vezes que a gente inclina o coração para buscar o Senhor, é certo que o inimigo vai se levantar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como Deus estava com Josafá para dar livramento a ele e a todo o povo de Judá, o Senhor está comigo e com você. E deixa eu te falar uma coisa também. A questão Josafá, ele teve medo. Ele ficou com medo da situação. Mas ele inclinou o coração para buscar a Deus e jejuou. A pergunta é, o que nós fazemos quando alguma coisa vem, para nos desestruturar ou até mesmo para nos desvirtuar a atenção do Senhor? Qual é a nossa atitude? Porque a atitude que Josafá teve diante do medo fez com que eles vencessem aquela guerra. Olha que coisa interessante. Ele orou a Deus e ele orou da seguinte forma: ó nosso Deus, no versículo 12, ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Olha que coisa forte. Josafá, diante daquela situação em que ele estava enfrentando, ele reconheceu que não tinha poder, que não tinha força nele mesmo para dar livramento nem a ele e nem àquele povo. Ele sabia que não podia fazer absolutamente nada e que Deus era o único que podia dar livramento. Aqui eu vejo uma dependência. Ele reconheceu que somente Deus podia fazer alguma coisa. E quantas das vezes a gente se perde pelo meio do caminho e acha que a gente pode lutar com as forças dos nossos braços, Nós não podemos fazer absolutamente nada por nós mesmos, Então,
Uma coisa interessante aqui que me mostra é que nós precisamos depender do Senhor. A Bíblia diz que quando ele teve essa decisão no versículo 14, o Espírito do Senhor veio Jaaziel. E quem era Jaaziel? Um levita dos filhos de Asaf. Então, quando o Espírito veio sobre ele, no versículo 17 ele diz: neste encontro vocês não precisarão lutar, se posicionem. Olha que coisa interessante, tomem posição, porque essa guerra era do Senhor. Então, o que o Senhor fala para mim, para você nessa manhã, nessa tarde, na verdade, é: diante das afrontas do inimigo, se posiciona em quê? Em adoração. Porque foi isso que o povo fez. Eles se posicionaram em adoração. A Bíblia diz, no versículo 22, que quando eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir, que vieram contra Judá e os derrotaram. Eles foram derrotados por causa do louvor, por causa da adoração daquele povo. Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Diante das afrontas do inimigo, diante das coisas que vêm para nos desestruturar, nós precisamos se posicionar. Porque a verdadeira adoração não depende de circunstância. A verdadeira adoração é aquela que a gente se rende ao senhorio do Senhor e diz: Senhor, não há poder em mim mesmo para fazer absolutamente nada. A verdadeira adoração não é quando a música está tocando. A verdadeira adoração é quando a música se cala. É o que nós fazemos quando ela para de tocar. Entendeu? Então que você guarde essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Deus abençoe vocês e continuem firmes. Estamos agora na reta final para a glória do nome do Senhor. Amém.